IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez iniciando uma aula da EBD Online, diretamente aqui da sede da ADEB, Assembleia de Deus de Brasília, igreja situada na área especial 8, setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal, Brasília. Igreja que tem como pastor-presidente o pastor Osival Pereira Xavier. E hoje, minhas irmãs e meus irmãos, estaremos estudando a lição número 8. Lição essa que tem como tema a lei e os evangelhos revelam Jesus. E, já para adiantar, a leitura em classe, que vai dar embasamento à lição número 8, se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 9, e Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1 ao 4. Muito bem, minhas irmãs, neste momento vamos iniciar lendo o textuário da nossa lição, conforme está em tela. Maravilha! O textuário da lição é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a verdade prática, conforme está em tela, tem a seguinte mensagem: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos evangelhos. Muito bem, dito isto, vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula medita, lendo a leitura bíblica. Pai, solicitamos a tua bênção, a tua direção, a tua graça na ministração, ó Deus, dessa lição. Usa esta lição, Senhor, para edificar, consolar e confortar a todos nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, minhas irmãs, leitura bíblica em classe, como já dissemos, né? Começa em Deuteronômio, conforme está em tela, capítulo 6, verso 4 em diante, que diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimirás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Versículo 9, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Agora, Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1 em diante, que diz, conforme está em tela, vejamos: Tendo, pois, muito empreendido, por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. É isso aí, minhas irmãs e meus irmãos, como nós já dissemos na lição de hoje, de como tema, a lei e os evangelhos revelam Jesus. E a lição está dividida em 3 tópicos, ou 3 pontos. O primeiro é o Pentateuco, a lei de Deus, né? O segundo tópico, os evangelhos, a mensagem de Cristo. E o terceiro tópico, uma mensagem transformadora. E, obviamente, aí está o objetivo ou os objetivos da lição, que são 3. Primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Segundo objetivo da lição,
afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E por último, ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as vidas. Minhas irmãs, meus irmãos, agora passemos para a exposição propriamente dita da lição, a começar pela introdução, conforme está em tela. Aí em tela está bem clara a introdução, né? A lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Possuem igual autoridade como regra de fé e prática, porém, com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. E aí, de vermelho, nós destacamos que, óbvio, né? Como já dissemos, na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Minhas irmãs, meus irmãos, na lição número 4, que já foi estudada, né? Foi estudado sobre a estrutura da Bíblia. Na lição número 4, nós vimos que a Bíblia, né, o Antigo Testamento, tem como primeira parte de sua estrutura o Pentateuco, que são os chamados 5 livros da lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Vimos também que na estrutura do Novo Testamento começa com os evangelhos, que obviamente são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, como já foi dito, né, e como já foi bem focado aí na introdução, hoje estudaremos, observe, que os princípios e valores que norteiam a lei do Antigo Testamento, detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, são os mesmos que estão presentes nos evangelhos. Portanto, ambos se concentram em Jesus. Tanto a lei como os evangelhos, ambos concentram em Jesus e revelam o Filho de Deus. Dito isto, passemos para o primeiro tópico da lição, que tem como assunto o Pentateuco, a lei de Deus, conforme está em tela, né? E aí vem 1.1, que é os 5 livros da lei. E aí vai apenas enfatizar o que já foi dito aqui na introdução. Observe, como já falamos, né? Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta, quer dizer 5, teuchos, que significa 5 volumes. Trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, como nós já dissemos, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No texto hebraico e pelos judeus, ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com o sentido de instrução, ensino, direção. Aí nós destacamos de vermelho em tela. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia, né? Por diversas referências, por exemplo, aí, como a lei, Êxodo 24:12, Mateus 5:17, a lei de Moisés, Josué 8:31, 32, depois Atos 13:39, enfim, a lei de Deus, Neemias 8:8, enfim, e a lei do Senhor, entre outros, né, outras citações. Dito isso, meus irmãos, eu quero trazer alguma observação sobre esse ponto 1, que diz respeito aos 5 livros da lei, ou ao Pentateuco. Observe, minhas irmãs, meus irmãos, que o Pentateuco é o começo, não é? E o alicerce de todas as revelações judaico-cristãs subsequentes. Então, todas as profecias, todas as revelações, né, todos os profetas, né, falaram, profetizaram, embasados no que estava no Pentateuco. Okay? É interessante que no Pentateuco está desvendado o começo de todas as coisas e, no Pentateuco, Deus se apresenta como a fonte de toda a vida. Interessante notar que no Pentateuco os 3 nomes que se destacam a respeito de Deus é Elohim, Yahvé e Adonai, cada qual com a sua própria significação, respectivamente, o Todo-Poderoso, o Eterno e o Senhor. Portanto, observe que o Pentateuco, ele traz para nós os fundamentos, né, da proposta judaica e também do próprio cristianismo. Fechando, né? Sem a doutrina bíblica da criação, como é apresentada no livro de Gênesis, né, que é o primeiro livro do Pentateuco,
o cristianismo não pode ser apropriadamente distinguido dos outros sistemas filosóficos. Então você nota que tudo que quisermos saber sobre a origem, sobre a criação, está no Gênesis. Fechando, o Pentateuco, portanto, através de seus símbolos e rituais, ensinou como Deus efetuaria a redenção do homem. E tanto que o apóstolo Paulo deixou claro que a fé cristã repousa sobre os atos históricos remidores, não é, registrados do Pentateuco. Por exemplo, a fé do Antigo Testamento é a mesma fé do Novo Testamento. A fé de Abraão, ou a fé que levou Abraão a tomar as decisões que tomou, é a mesma fé que deva nortear a vida do cristão. Fechando, falando sobre o Pentateuco. Portanto, o Pentateuco, fechando o ponto 1, lançou o quê? O fundamento. Né? Repito, o Pentateuco lançou o fundamento, mas fez ainda mais. Através de seus símbolos, rituais e ensinos, como Deus efetuaria a redenção do homem. Então, lá no Pentateuco temos fundamentos. Quer conhecer, quer entender, não é? Como é que Deus, no passado, nos primórdios, né, demonstrou para o seu povo como seria a redenção no futuro, Levíticos, Pentateuco traz sobre isso. Dito isso, passemos para o item 2 do tópico 1. Estamos no tópico 1, o Pentateuco, a lei de Deus. Vimos aí os 5 livros da lei. Agora vamos lá, a grandeza da lei. A grandeza da lei e a sua importância. Conforme está em tela, 2. Observem em telas aí. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. Primeiro, o aspecto moral, que possui validade permanente para todos os povos. Por exemplo, sobre o amor. Depois, os aspectos cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. E, por último, os aspectos civis, que dizem respeito o quê? A responsabilidade do israelita como cidadão. A declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que, abre aspas, a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual, conforme Romanos 7, 12 a 14. Fechando aí o item 2, observe que nós aí está bem patente, Contudo, enfatiza o documento doutrinário, Que documento doutrinário é esse? A declaração de fé, que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo, conforme Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muito bem, meus irmãos, sobre a grandeza da lei, eu quero fazer algumas observações. Observe que o apóstolo Paulo, conforme o apóstolo Paulo, lá em 3:24, a lei exerceu sua função vital de mestre, escola, isto é, de um tutor, de um pedagogo, daquele que conduz a Cristo. Portanto, através dos seus muitos ritos e cerimônias, a lei ilustrou, observe, minhas irmãs, meus irmãos, aspectos diversos do ofício remidor de Cristo, conforme está escrito na Epístola aos Hebreus, com muitos detalhes. Portanto, ninguém pode ser conduzido a Cristo a menos que aprenda do tutor, isto é, da lei, o que Deus é e o que o pecado é. E ainda dentro desse ponto, quero enfatizar que, observe, minhas irmãs, olha só a grandeza da lei. Onde termina a lei, Cristo começa. Portanto, a lei termina com sacrifícios representativos. Cristo começa com a oferta real. É interessante, A lei é o nosso, como já dissemos, mestre-escola, que nos conduz a Cristo. A lei, detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, não pode salvar, mas deixa-nos à porta da salvação, onde a salvação pode ser encontrada com exclusividade na pessoa de Jesus Cristo. Fechando esse ponto 2, quando se trata de salvação, Cristo e a lei, observe, minhas irmãs, são alternativas incompatíveis. Se a justiça decorre da lei, não vem por intermédio de Cristo. E se ela se dá por meio de Cristo, não decorre da lei. Portanto, a lei tem o seu papel
tem a sua importância. A lei serviu de condutor para levar o ser humano até Cristo, o perfeito. Dito isto, vem agora o item 3 do tópico 1. O tópico 1, estamos abordando o Pentateuco, a lei de Deus. Vimos, ponto 1, os 5 livros da lei. Ponto 2, a grandeza da lei. A lei foi importante, serviu de condutor. Agora vejamos, o tópico 3, que vai falar da lei e a fé cristã. Qual é a relação da lei mosaica com a fé cristã? Tem alguma relação? Vejamos isso em tela e analise comigo. Tá aí, ó. A lei e a fé cristã, de azul. A Escritura, observe minhas irmãs e meus irmãos, afirma que a função da lei, olha só, era transitória, isto é, passageira. Ela foi dada, observe, para revelar, para mostrar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Assim, como já dissemos, a lei serviu de raio, isto é, de condutor, de tutor, para nos conduzir aonde? A quem? A redenção em Cristo. Aí nós grifamos, a lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, conforme bem claro, diz lá Gálatas 3:22, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Gálatas 2:16. De vermelho diz, nesse aspecto, a obra de Cristo, observe minhas irmãs e meus irmãos, é isso que é importante, nos resgatou do quê? Da maldição da lei, conforme Gálatas 3:3. E nos deu vida mediante o Evangelho, que trata da graça. Cristo, portanto, o único sem pecado, Cristo cumpriu e inaugurou a dispensação da graça. Cristo, ele veio não para anular, mas para cumprir a lei, conforme ele mesmo diz em Mateus. Fechando de ver, agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina e todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. A sinopse ou a síntese desse tópico 1 é a seguinte. A lei, observe minhas irmãs e meus irmãos, esboça, descreve o quê? O plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Quero fazer o fechamento desse item 3, do tópico 1 e do item 3, com a seguinte observação. Observe, minhas irmãs, olha só. Cristo é o fim da lei, observe, tanto no sentido de alvo, significando que a lei apontava para Cristo, como no sentido de conclusão, indicando que Cristo aboliu a lei. Ao abolir a lei, aqui é a lei cerimonial, Cristo não nos desobrigou de suas experiências morais. Vimos que tem a lei moral, tem a lei cerimonial e a lei civil. E nós, Cristo veio e cumpriu toda a lei civil, lei moral, e deu um novo significado à lei moral. Vou lá. Então, portanto, estar debaixo da lei, ou da lei moral, é aceitar a obrigação de guardá-la e assim correr na sua maldição. Detalhe, ninguém conseguiu fazer isso. Estar debaixo, portanto, da graça, que é a lei de Cristo, é o quê? É reconhecer a nossa dependência da obra de Cristo para a salvação. Por isso, aquele que crê em quê? No sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário é justificado. Observe que, lá em Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 14, 24, no momento em que Jesus participava da ceia pascal, aí ele pegou o elemento pão, o elemento vinho, e pegou o vinho e disse o quê? Isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou da Nova Aliança. Isto é, Jesus tinha acabado de participar da ceia pascal. E agora ele, ao terminar, ele pegou o elemento pão e o vinho. O vinho disse, este é o sangue. Deu um novo significado. Diz, a partir de agora, o que vai valer não é mais a lei de Moisés. O que vai valer vai ser a nova lei, ou o novo concerto, ou o Novo Testamento firmado no meu sangue. Fechando esse ponto, eu quero trazer uma observação. Em Atos 15, lá a igreja cristã, os seus líderes, os apóstolos, liderança geral, se reuniram para definir se os cristãos gentios deveriam ou não guardar certos preceitos da lei. E o que foi decidido lá? Conforme Atos 15, 28 e 29, observe o que diz a Bíblia. Diz lá, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, diz os apóstolos, não vos imposto não impor aos cristãos gentios, mas encargo algum, senão
estas coisas necessárias. O que? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Diz o versículo, destas coisas fareis bem se vos guardares. Portanto, não estamos, conforme isso aí, a igreja cristã, os cristãos, não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, conforme Romanos 6,14. Ok? Nós não somos obrigados a guardar sábado, até porque, querido, sábado, se nós for para a palavra de Deus, o sábado, conforme no livro do Êxodo, no capítulo 31, versículo 12, disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, falarás, observe, aos filhos de Israel, e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações. Então, nós não estamos, ok? Nós não estamos atrelados a isso aqui. Isso aqui foi para o povo judeu. E Jesus Cristo, em momento nenhum nos evangelhos, mandou guardar o sábado, e nem Paulo, em lugar nenhum do Novo Testamento. Ao contrário, diz que nós somos totalmente livres para seguirmos a Cristo conforme o evangelho da graça. Muito bem, meus irmãos, passamos agora para o tópico 2, que tem como assunto os evangelhos, a mensagem de Cristo, conforme está em tela. Muito bem, observe aí o ponto 1, o conceito de evangelho. Aqui é coisa rápida, todo mundo já conhece isso aqui, rapidinho. O termo evangelho tem origem no grego, significa boas novas, refere à mensagem do rei, Ok? E seus autores são chamados de evangelistas, conforme já vimos na lição 4 sobre a estrutura da Bíblia, vimos que os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos. Sinótico quer dizer sinopse, que vem do grego, que quer dizer o quê? Semelhantes, Por isso que tem essa expressão sinótico, porque os três evangelhos, ele é uma visão em conjunto da pessoa de Jesus, ok? E especialmente enfatizando o ministério de Jesus na Galiléia. Já o quarto evangelho, conforme está em tela, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Fechando esse ponto 1, ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. O que eu agrego mais, o que eu trago mais de informes sobre esse 2.1, é que os evangelhos, tanto o sinótico como o evangelho de João, contém, meus irmãos, olha o detalhe, que é sério, tem que ter bastante enfatizado isso. Contém, escute, os evangelhos sinóticos, quanto o evangelho de João, contém tudo que precisamos saber a fim de compreender a relevância de Jesus e do que ele fez por nós para nos salvar. Dito isso, passemos para o ponto 2, que vai exatamente falar da mensagem, do reino de Deus, mensagem esta que está nos evangelhos, tá ok? Conforme está em tela, vejamos. Aí em tela, topo 2A, nós colocamos de azul, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo, as águas e sua vitória na tentação no deserto, passou a pregar o quê? A chegada do reino dos céus. Nos outros sinótico, o evangelho sinótico, Marcos e Lucas, a pregação do reino também aparece como tema central na mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é deste mundo, conforme João 18,36. De vermelho, observe. Os evangelhos, portanto, indicam que as profecias messiânicas, que existiam lá no Antigo Testamento, nos profetas, etc., se cumpriram em Cristo. Isto é, boa parte. Agora, aquelas profecias que falam da segunda vinda, não, se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como o filho de Davi, o filho de Deus, o servo fiel. Fechando de verde, aí o ponto 2, sua vinda, isto é, a vinda de Cristo, Cristo veio inaugurar o começo do reino, e para que alguém seja recebido nesse reino, requer a conversão, a sua conversão. Está aí, Portanto, o reino aponta para quê? Para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e no futuro. Dito isso, quero trazer alguma observação sobre essa parte aí. Observe que, quando fala do reino, todos os sinóticos, todos os três sinóticos, Mateus, Lucas, João, todos registram, Mateus, Marcos, Lucas, como vamos querer, todos registram o quê? Que a condição de entrada no reino é o quê? É o arrependimento. Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino. Chegado de quem? Na pessoa dele. E um detalhe interessante, que o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7,
Lá é a carta magna do reino dos céus. Né? Ok? Lá, em Mateus 5 ao 7, são dados, são falados, são ministrados, são demonstrados quais são, né, as leis e princípios fundamentais que norteiam o reino de Deus, ou que deva o cidadão que faz parte do reino de Deus viver. Tá ok? Dito isso, né, existe aí uma certa polêmica sobre a expressão reino dos céus, reino de Deus. Né? Alguém diz que Mateus não fala de reino dos céus, por causa que os judeus emitiam, né? Mateus não fala de reino dos Deus, fala reino dos céus, os céus por Deus. Essa é uma visão teológica. Porém, para dizer a verdade, né, o que se entende é o seguinte: conforme o professor Antônio Gilberto, pastor, professor, saudoso, né, mestre, ele diz o seguinte, que o reino de Deus é espiritual, interior, invisível e intangível. O reino de Deus, portanto, é o predomínio da vontade de Deus, ok? E que, aí fechando, portanto, o reino dos céus é o quê? Na visão do pastor, saudoso pastor e teólogo Antônio Gilberto. O reino dos céus é a esfera terrena do reino de Deus. Quer dizer, o reino dos céus está no reino de Deus, mas o reino de Deus não é somente construído por ele. E que a igreja é a agência do reino de Deus ou do reino dos céus aqui na terra. Então, em outras palavras, o reino de Deus tem a ver com o quê? Com a soberania, com o reino universal. E o reino dos céus, na visão do pastor Antônio Gilberto, é um aspecto que tem a ver com o aspecto terreno, físico, na pessoa da igreja. Dito isso, né, passemos para o ponto 3 da lição. Estamos no tópico 2, que tem como assunto os evangelhos, a mensagem de Cristo. Vimos o conceito de evangelho, boas novas, etc. Vimos aí a mensagem do reino, que Jesus veio inaugurar o reino de Deus, a única forma de adentrá-lo é pelo arrependimento. E agora vejamos a mensagem da salvação, conforme está em tela. Ponto 3. Ponto 3. É a mensagem da salvação. Nos evangelhos, observe, minhas irmãs e meus irmãos, Jesus é identificado por 3 títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus, por exemplo, registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Já Marcos afirma que é preciso crer em Cristo para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. Já João esclarece que ele é o salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação, observe, é um ato do amor, da graça divina, pelos méritos de Cristo, conforme João 3,16. Aí, fechando aí esse item 3, né, os elementos dessa salvação, portanto, inclui fé no sacrifício de Cristo, arrependimento de pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Deus declarou, isto é, nesse sentido, Cristo declarou, aquele que cresce nele, tem a vida eterna. João 6,47. E a síntese, ou a sinopse do tópico 3 é a seguinte: os evangelhos são o quê? As boas novas que proclamam o reino de Deus e a mensagem de salvação em Jesus Cristo. E aí eu quero trazer alguma observação para trazer mais luz sobre esse ponto 3 do tópico 2, a mensagem da salvação. Observe, minhas irmãs e meus irmãos, a palavra salvação vem do latim salvare, que significa salvar, e de salus, que significa saúde ou ajuda. Continuando. A palavra hebraica traduzida em português por salvação, portanto, indica segurança. Já o termo grego soteria e suas formas cognatas, né, referente à salvação, tem a ideia de cura, recuperação, redenção, remédio, bem-estar e resgate. Essa palavra, né, soteria, né, no grego, pode ser usada também em conexões totalmente físicas e temporais ou no que diz respeito ao bem-estar da alma, ok, presente e eterna, conforme a mensagem do Evangelho. Então, a salvação que Cristo trouxe é uma mensagem que, obviamente, ela é tridimensional. Ela atua no espírito, na alma e no corpo, ok? E nós vemos isso nos evangelhos de Jesus, ele ministrando a salvação física, a salvação da alma, a salvação, né, do todo. Fechando isso aqui,
Portanto, a salvação, a mensagem da salvação está disponível a todos que creem, estando condicionada à fé. Então, não vamos esquecer, eu e você, minhas irmãs e meus irmãos, somos mensageiros das boas novas do reino dos céus. A igreja do Senhor Jesus é a agência do reino dos céus aqui na terra. Detalhe, não existe outro meio, outra organização que Deus escolheu para proclamar a mensagem do reino. A única é a igreja. E eu e você fazemos parte da igreja, somos os responsáveis. Portanto, minha irmã, pregue, fale de Jesus, fale que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Muito bem, vimos aí, tópico 2, a mensagem do Evangelho. Detalhe, nos Evangelhos nós encontramos Jesus Cristo, ele diz lá em Mateus, capítulo 5, eu vou até ler para os irmãos, Mateus capítulo 5, aqui, Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, ou quer dizer, anular. Eu vim para cumprir. Então, Jesus cumpriu, todas as condições que a lei preconizava. E, ao cumprir, ele trouxe uma mensagem diferenciada para todos nós. E é um detalhe interessante, meus irmãos, do que nós estamos falando aqui, é que, observe, a lei, quando nós estudamos sobre a lei, ela durou até João. O próprio Jesus disse isso, o próprio Jesus, João 17, o Evangelho de São João diz, a lei foi dada por Moisés, aí vem a graça e a verdade vieram por Jesus. O que é a graça e a verdade? É a mensagem do Evangelho, é a mensagem que todos, independentemente de etnia, independentemente de quem for, todos que creem em Cristo será salvo. E que para ser salvo não precisa fazer nada, simplesmente aceitar o que já foi feito por nós na cruz. Passemos para agora o terceiro tópico da nossa lição, que tem como assunto, meus irmãos, uma mensagem transformadora. O terceiro tópico vai jogar mais luz do que foi dito no tópico 1 e no tópico 2. Vejamos, conforme está em tela. Observe que o tópico 2, tópico 3, aliás, começa com o ponto 1, com a seguinte mensagem: a transformação do caráter. Observe que tanto o Evangelho, tanto o Antigo Testamento, quanto a mensagem dos Evangelhos tem como objetivo transformar o ser humano. Então vejam, o caráter, o que é o caráter? O que é o caráter? O caráter, queridas e queridos, é definido como uma maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. De vermelho aí, na lei, o decálogo ou os 10 mandamentos apresenta, as orientações básicas, isto é, a lei apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas. Esses princípios também são aplicados aos evangelhos, que o diga, por exemplo, quando Jesus disse, fala sobre a observância do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Detalhe, exceto a guarda do sábado. Nós vimos em Êxodo 31 que o sábado foi um sinal entre Deus e o povo de Israel. Também vimos, meus irmãos, que nos evangelhos, em lugar nenhum, Jesus manda guardar o sábado. Podem ler os evangelhos. Em lugar nenhum, no livro histórico, no livro que narra os primeiros 30 anos de história da igreja, fala de guardar sábado. Ao contrário, capítulo 15 de Atos, lá foi claro que os gentios, a igreja, ela estava totalmente isenta de guardar sábado, qualquer coisa da lei. Vimos também que nas cartas de Paulo, voltando aí na tela, continuando a nossa fala sobre esse ponto, então observa aí, contudo, a mera observância de código não pode salvar ninguém, é aquilo que eu já falei. Aí de azul, somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. Somente a graça, somente o poder do Evangelho na pessoa, na unção do Espírito Santo. Por meio da ação do Espírito Santo, da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus, como eu já falei. De verde, desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança do caráter do cristão. Queridas irmãs e queridos irmãos, somente o poder do Evangelho na unção do Espírito Santo é capaz de mudar o ser humano. Nós aqui não somos contra, ao contrário, entendemos que as ciências sociais, psicologia, sociologia, antropologia, a pedagogia, essas ciências que buscam
Dá ao ser humano uma condição melhor de caráter, de vivência, de existência, para fazer a diferença na sociedade. É tão importante essa ciência, mas mudar o caráter, só Jesus através do Evangelho. Eu quero trazer a seguinte observação. O caráter, como já foi dito na lição, né, no slide, é adquirido, viu, irmão? Viu, irmãs? E não herdado. Né? Nós herdamos o DNA dos nossos pais, né? a parte da genética. Agora, o caráter, ele é o quê? Ele é adquirido. Continuando. O caráter resulta da adaptação progressiva do temperamento, né, às condições do meio ambiente. Por exemplo, o lar, a escola, a igreja, a comunidade, o Estado social, tudo isso contribui para a formação do caráter. Né? Portanto, a mudança de caráter implica em quê? Implica na mudança de comportamento. Ok? Portanto, o caráter pode ser forjado, mudado ou transformado. Vai depender de mim, vai depender de você. Vai depender do quanto nós dermos lugar a Deus para, através da sua palavra, nos transformar. Continuando, observa um detalhe que eu faço, minhas irmãs e meus irmãos. Mudar o comportamento de uma pessoa sem mudar a essência de sua natureza é o mesmo que proibir o tuberculoso de tossir sem curar a doença. Detalhe, todas as tentativas nesse sentido apenas maquiarão o problema por algum tempo, sem solucioná-lo de fato. Aí nós queremos fechar dizendo, só existe mudança real no homem ou no ser humano de forma profunda e consistente, quando há mudança na natureza, conforme diz segunda carta aos Coríntios, 5:17. Paulo diz aos Coríntios, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Em Romanos 12:2 diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Né? Aí eu digo, transformai-vos pela renovação através da palavra e do poder do Espírito Santo. Fechando, eu quero fechar esse ponto dizendo para todos o seguinte, a renovação da mente pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, queridos, é o impulso básico para a promoção da mudança do caráter do ser humano. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, somente através do fruto do Espírito produzido pelo Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22-23, é que temos, é que somos transformados de tal forma a termos em nós o caráter de Cristo. Queridas e queridos, você é templo, é morada e habitação do Espírito Santo. Desde o dia que você aceitou Jesus, começou uma ação do Espírito Santo através da palavra para moldar cada vez mais a sua vida, o seu eu, o seu caráter aos padrões do mestre por excelência, Jesus de Nazaré. Dito isto, vamos lá. O ponto 2 vai falar sobre o poder transformador do Evangelho na restauração da família. Vamos lá, conforme está em tela, vejamos. Muito bem, falamos no item anterior que o poder do Evangelho, a mensagem do Evangelho, do poder do Espírito Santo, é capaz de mudar o caráter. Eu quero frisar, nada muda o caráter a não ser o poder do Evangelho. Agora vejamos o poder do Evangelho, da palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, para mudar, restaurar a família. Conforme está em tela, observe. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Isso é na lei de Moisés, como todos conhecem. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. É lógico que Moisés, a princípio, não mandou que houvesse tais aberrações, mas com o passar do tempo, houve as interpretações. Na época de Jesus, tinha tanta interpretação que misericórdia. Aí, voltando aí para a tela, observa o detalhe que eu quero frisar com vocês. De vermelho aí, Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino já para o casamento é o quê? É a união indissolúvel entre um homem e uma mulher, conforme está em Gênesis 1:27 e 2:24. Esse ensino, lógico, é enfatizado com as seguintes palavras, o que Deus juntou, não separa o homem. E aí alguém vai dizer, mas por que Moisés deu o caso de divórcio? A Bíblia vai dizer que Moisés deu por causa da dureza de coração. O que é dureza de coração? É falta de perdão, é falta de entendimento, mas isso aqui é outra história. Aí vem de azul, quais são as exceções para que, de fato, haja, digamos assim, a dissolução do casamento, de acordo com a Bíblia. Está aí, as exceções são justificadas em caso de morte, morte da esposa, do esposo, lógico, a esposa morreu ou o esposo morreu,
Quem ficou vivo fica livre, né? E infidelidade conjugal de ambas as partes, conforme Mateus 5,32, está bem claro aí na exposição dos lares. E a deserção do lar, lógico, a pessoa é casada com outra, aí de repente um aceita Jesus Cristo, ou os dois são crentes, de repente um desvia e não quer mais saber de Jesus. E se a pessoa não quer ver com o outro que segue a Jesus, o outro não fica na escravidão, não vai ficar na escravidão. Então, o que quiser se separar, que separe, né? Então, está bem claro aí. É aí de ver, não. E mesmo nas situações de abandono, a mensagem cristã, qual é a mensagem cristã? É que busque o perdão, a reconciliação. Busque lutar ao máximo para que não haja dissolução, né? Porém, se não houver possibilidade, obviamente, Deus não quer que ninguém viva como escravo, né, debaixo de um jugo pesado que, misericórdia, não tem sentido. E o que eu agrego mais sobre este ponto aí? Eu quero trazer uma observação, minhas irmãs e meus irmãos, que é importante, tá? Olhe para cá. Observe que nos evangelhos, como já vimos, Cristo restaura o propósito para o casamento, porque os fariseus, saduceus, os mestres da lei, ao longo dos tempos, foi destoando, foi desfazendo o que Moisés tinha dito no princípio lá em Gênesis. Nesse aspecto, observe, a declaração de fé das Assembleias de Deus é aqui que norteia a nossa fala teológica sobre a família, sobre a nossa teologia. E o que ela diz? Na página 203 e 206, a declaração de fé, meus irmãos, a nossa declaração de fé, ela rejeita qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em práticas de união ou qualquer conduta que é contrária, vou repetir, ao que Deus determinou. O casamento ele é monogâmico, ou a monogamia, e o casamento ele é heterossexual, isto é, um homem e uma mulher. Então, a nossa oração de fé, embasada na Bíblia, ela veementemente condena qualquer união fora dos padrões bíblicos. E qual é o padrão bíblico para o casamento? Está claro, o próprio Jesus ensinou. Jesus disse, e em Gênesis 27 diz, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Aí vem, criou Deus macho e fêmea. Macho e fêmea. Os criou, está bem claro aqui. O que passa disso é especulação, né? Muito bem. Nós somos crentes, viu, minhas irmãs? Ficamos com a Bíblia. E lá em Gênesis 2,24 diz, o que Deus diz? Aqui está falando sobre o casamento. Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á ou apegar-se-á a sua esposa. E serão ambos uma só carne. Aqui está bem claro. Então, o que passa disso, meu querido, minha querida, é aberração. Não é bíblico, não. Tá ok? Ah, mas fulano, beltrano, doutor, ciclano. Fala o que falar. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Ok, meus queridos? Muito bem. É o que diz a nossa declaração de fé. Muito bom. Dito isso, meus amados, passemos para o último ponto 3 do tópico 3. O tópico 3, minhas irmãs e meus irmãos, está falando sobre uma mensagem transformadora. Que mensagem? A mensagem do Evangelho, pregada no poder do Espírito Santo. Por isso, minha irmã, meu irmão, pregue a Bíblia, ensina a Bíblia. Obreiro, pregador, meu querido, ao ter oportunidade para pregar a palavra, prega a palavra, meu amado. Não vai falar coisa conto de carochinha, coisa das antigas, não. Fala de Jesus, salva, cura, batiza, renova. Muito bem. Terceiro, observe, uma mensagem transformadora, a regeneração da sociedade. Isto é, através da mensagem do Evangelho, é possível, sim, haver mudança na sociedade. Rapidinho aqui, conforme está em tela, por favor, observe. Jesus não veio para transformar a sociedade politicamente, socialmente. Vou já explicar. Jesus não veio com a proposta de revolucionar, trazer uma revolução política. Ele veio com a proposta, primeiro, de mudar o ser humano. Ele muda o ser humano. E um ser humano mudado, transformado pelo poder do Evangelho, ele começa a mudar o seu aspecto, o seu status quo, o seu ambiente social. Vejamos, conforme está em tela, ponto 3, a regeneração da sociedade. Aí vem a declaração de fé, como já disse, afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade, e envolve pensamento, palavras e obras. Aí eu grifei de preto e disse, observa, o Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, olha só, Jesus resumiu em 2 ações, amar a Deus
Amar o Senhor e amar o próximo. Aí está o resumo. Portanto, de azul aí, ó. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é o quê, gente? É a base da salvação. João 3,16. Não precisa nem aqui falar porque vocês conhecem, né? Em vista disso, os cristãos, nós salvos, recebemos a missão de quê? De proclamar o quê? A mensagem que transforma as vidas, a mensagem que restaura a família e a mensagem que transforma a sociedade. Que mensagem é essa, pastor? É a mensagem do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura. Aí vem de verde aí, assim sendo, observa o detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, a igreja fiel. Fiel a quê, pastor? Fiel aos princípios da palavra. A igreja fiel, guiada pelo Espírito, observe, ao pregar e viver o Evangelho, torna-se o quê? Sal da terra e luz do mundo, conforme o próprio Jesus disse. Aí a sinopse, isto é, a síntese desse tópico, o tópico 3, é a observância dos preceitos da lei não salva. Sim, não salva, mas por meio da ação do Espírito Santo e da obediência à mensagem pregada por Cristo nos evangelhos, podemos sim mudar as sociedades. E o que é que eu trago de mais informes sobre esse ponto 3? Eu coloco o seguinte, minha irmã, meu irmão, o programa mundial do Cristo ressurreto, Jesus Cristo, antes de retornar para o Pai após a ressurreição, ele deixou um programa bem definido, um programa de transformação da sociedade, E o programa está onde, pastor? Está em Mateus, capítulo 28, verso 29. E lá, no programa lá, ele diz, aí, de batizar, ensinar, tá lá, Mateus 28, 19. E interessante que todos os verbos, eu vou até abrir aqui para nós lermos, A gente conhece bastante, mas é bom ler. Mateus 28, aqui, ó, Mateus 28, olha só o que diz Mateus 28, no versículo de número 19, aqui, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Aqui está o programa de Deus para mudar o mundo, mudar a história, mudar a sociedade. Agora as pessoas têm que aceitar, minhas irmãs? E aí o que eu coloco aqui? O que eu observo aqui? Observe que o versículo 19, os verbos do versículo, os verbos, indo, batizando e ensinando, está no gerúndio. O que é isso? É uma ação contínua, que é simultânea. Quando isso ocorre, com certeza, o que a palavra está ensinando? Que nós devamos, em ação contínua, pregar, ensinar, batizar. Só que tem um detalhe, quando fala ensinando, aí é uma ordem. É uma ordem aqui, ensinando, fazendo discípulos das nações, é uma ordem. Então, observe que o que Jesus está dizendo? Se vocês fizerem, seguirem o plano que eu passei para vocês, indo, batizando, ensinando, pregando, ministrando, vocês serão os agentes, através da palavra, para transformar a sociedade. E aí vem um detalhe, meus irmãos, observe, a igreja, vou repetir, a igreja aqui somos nós. A igreja é a agência do reino de Deus aqui na terra. A igreja, a ela compete. Quando eu falo igreja, eu falo no sentido organizacional e o sentido coletivo. Eu e você somos a igreja. Nós somos os portadores da mensagem que é capaz de transformar o ser humano no seu aspecto existencial, que é capaz de transformar a organização, mudar a família, melhorar, que é capaz de mudar a sociedade, que é capaz de trazer paz, harmonia, equilíbrio a essa instabilidade que o mundo está vivendo. Só Jesus pode fazer isso. Muito bem, dito isto, passamos para a conclusão da lição. Por favor, vejamos aí em tela o que está na conclusão. Está aí, A função da lei, já vimos, era transitória, ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação em Cristo, O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei, já vimos aí. Portanto, nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas. Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus. Detalhe, a lei serviu de aio. E quando chegou o que é perfeito, o que é Cristo, ela, obviamente, saiu de cena e ficou o que é perfeito. E aí eu quero trazer a seguinte observação para concluir. Observe. A Bíblia, viu, meus irmãos? A Bíblia toda é a palavra de Deus.
Portanto, não devemos nos relacionar com a Bíblia de maneira excludente, só o Antigo, só o Novo. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Foi o próprio Jesus quem disse: examine as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Minhas irmãs e meus irmãos, estamos chegando ao término de mais uma aula. Que coisa linda! Nesse momento eu quero orar por todos, pedindo a bênção sobre todos. Pai, abençoe teus filhos, todos aqueles que estão participando conosco dessa aula, que teu Espírito Santo abra o entendimento, dando-lhes graça para compreender mais e mais o plano salvífico de Deus, e que todos se conscientizem que são os mensageiros de transformação para a sociedade. É isso que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. ADEB 2022, o ano da renovação espiritual. A vitória é nossa, meus irmãos, pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém.